Oi, eu sou o Chamal e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva aí, clicando no botãozinho vermelho que está aí abaixo e também ative as notificações para quando eu postar um vídeo novo você receber a notificação aí no seu celular. Eu peço também que você me siga nas minhas redes sociais, principalmente o meu Twitter e o meu Instagram, que é as redes sociais que eu mais uso. E dá uma olhada aí na descrição que tem uma surpresinha para vocês. O caso de hoje ele foi indicação de um inscrita, então muito obrigado a você que mandou esse caso para mim. Hoje eu vou falar sobre a vida e a morte de Lucas Terra. Lucas nasceu no dia 20 de outubro de 1986. Ele era filho de Carlos e Marion Terra. Ele nasceu em Salvador, capital da Bahia, e na época do caso ele tinha 14 anos. Ele era um rapaz muito gentil, sério e de boa índole. Ele era cristão e levava muito a sério a sua fé. Ele queria crescer dentro da igreja e ele queria ser pastor ou até mesmo algo superior a um pastor. Na época do caso, ele era obreiro, que é uma espécie de auxiliar de pastor, então ele já estava ali trilhando seu caminho dentro da igreja. Em janeiro de 2001, o pai de Lucas, o Carlos Terra, ele resolveu ir para a Itália, já que a sua mulher já estava lá, então ele ia se mudar para a Itália. Então, antes de ir para lá, ele resolveu passar um tempo em Salvador para se despedir dos seus amigos e dos seus familiares. Então, eles foram para Salvador passar um tempo lá. Chegando em Salvador, uma das primeiras coisas que o Lucas fez foi procurar uma igreja, porque ele era um rapaz muito cristão, então ele foi procurar uma igreja para que ele pudesse comungar ali, para que ele pudesse frequentar. Então ele foi até uma igreja universal e começou a frequentar o local. Nessa igreja, Lucas conheceu o auxiliar de pastor Silvio Galiza. O Silvio Galiza nessa época tinha 21 anos e ele tinha acabado de ser transferido de outra igreja por comportamento inadequado. Não foi bem explicado qual era esse comportamento inadequado, mas ele foi transferido por causa disso. E o Galiza, ele tinha um apelidinho que não é muito legal para uma pessoa que é da igreja. O apelidinho dele era Secretário do Diabo, então você já pode tirar suas conclusões por aí. O tempo foi passando, o Lucas ele começou a ser obreiro ali na igreja também. E o Galiza, vendo o garoto na igreja, começou a sentir uma atração por ele, um interesse ali no rapaz. Era uma coisa assim, uma relação muito possessiva do Galiza, ele não queria que ninguém chegasse perto do garoto. Tanto que em um momento ali, ele pediu para que o garoto fosse seu auxiliar, algo que não faz muito sentido, afinal de contas o Galiza já era auxiliar de pastor, então o Lucas seria auxiliar do pastor. Uma coisa que não faz o menor sentido. Mas o Lucas aceitou porque o Galiza disse que isso seria uma forma dele aprender melhor os ofícios ali de um pastor, já que esse era o caminho que ele queria seguir. Com o passar do tempo, o Lucas começou a namorar uma garota que também era da igreja. Segundo o pai do Lucas, ela foi o primeiro amor do seu filho. Então ele gostava muito dessa garota, ele estava namorando ali com ela. E isso era algo que o Galiza não gostava, afinal de contas ele não gostava que ninguém chegasse perto do Lucas. Então imagina ele arrumar uma namorada. Teve um dia que tava o Lucas, o Galiza e outro rapaz na igreja, que eles ficaram ajeitando algumas coisas ali até mais tarde. Com o pretexto de que seria perigoso os rapazes voltar para casa, o Galiza sugeriu que eles dormissem ali na igreja. Então o pai do Lucas foi avisado e ele deixou o Lucas ficar lá porque ele estava na igreja e o último lugar que você vai pensar que vai acontecer alguma coisa ruim com alguém é dentro de uma igreja. Então ele deixou seu filho dormir lá. Na hora de dormir, o Galiza deu um travesseiro e um cobertor para o outro rapaz que estava e esse rapaz dormiu nos bancos da igreja. Só que ele convidou o Lucas para dormir junto com ele no quarto, na sua cama. Então esse fato aí ele chegou aos ouvidos dos superiores do Galiza e o Galiza foi transferido de igreja novamente. Só que mesmo ele tendo sido transferido, ele continuava frequentando os cultos da igreja ali que o Lucas frequentava. Era só para ver o Lucas mesmo, para estar perto do Lucas. Como ele estava ali como fiel, eles não podiam expulsar ele, mas como pastor ele não podia mais pregar naquela igreja. O tempo foi passando e chegamos ao dia 21 de março de 2001. Após o culto, o Lucas estava fora da igreja, conversando com sua namorada e alguns outros colegas, quando o Galiza chamou ele para conversar. Então ele se despediu dos seus colegas, da sua namorada, eles pediram para que ele não fosse, porque eles acharam ali um pouco estranho, mas o Lucas disse que estava tudo bem e foi lá conversar com o Galiza.
Então o Galiza chamou o Lucas para ir para outra igreja para fazer uma noite de orações. E o Lucas aceitou, porque, como eu disse, ele era um rapaz muito religioso. Então, como o Galiza chamou ele para ter uma noite de orações, ele aceitou ali e foi junto com o Galiza. Só que antes de ir, ele ligou para o seu pai e avisou que ele estava com o Galiza e ele avisou o que ele ia fazer. Então, essa conversa do Carlos com o Lucas foi a última vez que o Carlos ouviu a voz do filho. No dia seguinte, o Lucas não apareceu, então o Carlos começou a achar isso muito estranho, porque o Lucas era um rapaz muito responsável. Então, sumir do nada não era algo que ele faria, tanto que antes dele sair com o Galiza, ele avisou para onde ele ia. Então, tendo isso em mente, o Carlos foi atrás do Galiza para conversar. O Galiza disse inicialmente que ele tinha colocado o Lucas dentro de um ônibus e que o Lucas tinha ido para outra igreja, mas depois de outras conversas ele começou a dizer outras coisas, disse que tinha ido com ele sim até o local lá, mas enfim, ele começou a mudar muito de versão. Então o Carlos começou a achar isso muito estranho mesmo, assim, tipo, por que esse cara tá mentindo? Porque ele diz uma hora que fez uma coisa e depois ele diz que fez outra. Enquanto Carlos estava aí na sua busca, no dia 23 de março, a polícia chamou ele para identificar um corpo. Foi encontrado um corpo carbonizado na beira da estrada, que era ali compatível com o Lucas. Então o Carlos foi junto com um amigo até lá para identificar o corpo, só que quando chegou lá ele não teve coragem de olhar e pediu para o seu amigo olhar. Então o amigo do Carlos olhou o corpo e disse que não era o Lucas. Então ele ficou um pouco mais aliviado e continuou ali sua busca. Continuou procurando o seu filho. No meio disso tudo, a Marion Terra, ela sempre ligava para perguntar como o filho estava, só que o Carlos, não querendo assustar sua esposa, ele dizia que estava tudo bem, que ele só tinha saído e que ele ia voltar. Então o Carlos ainda estava com esperança de que sim, seu filho estava desaparecido, aquele corpo não era do seu filho, mas infelizmente, para a angústia do Carlos, os exames feitos no corpo comprovaram que sim, era o Lucas. O Lucas foi amarrado, amordaçado e queimado vivo. Não se sabe ao certo, pelo menos pelo que eu pesquisei, umas fontes dizem que sim, outras dizem que não, então fica nessa dúvida de se ele foi violentado ou não, porque o corpo estava muito carbonizado, então umas dizem que sim, outras dizem que não, então fica aí essa dúvida. Eu particularmente, assim, eu não duvido que realmente tenha acontecido a violência sexual. Após a confirmação de que aquele corpo era do Lucas, a família do Lucas começou uma luta sem fim. 7 meses de investigação levaram até o Galiza como o principal suspeito e autor do crime, mas ele não foi julgado. Mesmo que ele tenha sido considerado o autor do crime, ele não teve a prisão decretada, e isso provocou uma revolta enorme no Carlos, e ele acampou na frente do Ministério Público da Bahia, viu que isso não deu resultado e foi até a sede da ONU na Suíça pedir para que o caso fosse julgado assim de uma forma mais, fosse olhado de uma forma mais carinhosa e que eles pudessem ter o julgamento ali do Galiza, sabe, para que ele fosse realmente ali preso. Então, no meio disso tudo, a família começou a pensar que tinha envolvimento da Igreja Universal, que era uma igreja muito poderosa, então eles provavelmente estavam atrapalhando tudo ali para que não desse em nada, esse caso ficasse ali no esquecimento, mas a família não deixou esse caso ser esquecido. Somente em 2004, 3 anos após o acontecido, Galiza finalmente foi julgado e foi condenado inicialmente a 23 anos de cadeia. Só que depois de recorrer 2 vezes, essa pena foi reduzida para 15 anos. Só que em dezembro de 2008, 4 anos e 6 meses apenas após ele ser preso, ele entrou em regime semiaberto. E em 2012, ele foi solto de uma vez. Então, praticamente só disseram assim, espera aí um pouquinho que a gente já te tira daí. No meio da investigação, Galiza ainda apontou mais 2 pessoas que, segundo ele, tinham envolvimento no crime, que seriam 2 bispos, 2 pessoas de dentro da igreja. Segundo o que o Galiza contou, o Lucas teria chegado um dia na igreja, então ele viu essas 2 pessoas fazendo sexo, e aí esses 2 disseram que iam matar o Lucas, e se o Galiza não ajudasse, eles iam matar o Galiza também. E isso levanta uma questão aqui na minha cabeça, que é o seguinte: segundo o que eles disseram, não dava para o Galiza ter transportado o corpo do garoto até o local onde o corpo foi encontrado, porque o corpo foi encontrado num lugar muito de difícil acesso. Então, para ele ter levado o corpo até lá sozinho, era muito difícil, pouco provável. Então, ele tinha que ter tido a ajuda de alguém. Só que essas 2 pessoas aí que ele acusou
foram julgadas e consideradas inocentes. Então pode ter até tido o envolvimento de alguém, só que essas duas pessoas aí que ele acusou foram consideradas inocentes. Então eu não sei se eles eram realmente inocentes ou se pagando bem você consegue qualquer coisa nesse país. O que eu sei é que o Carlos lutou bravamente ali pela justiça, pelo seu filho, só que em 2019, ano passado, infelizmente ele foi vencido, ele morreu de cirrose hepática e ele foi enterrado ao lado do seu filho e ele não viu a justiça ali que ele estava buscando ser feita. A Marion, ela continua viva e ela vende o livro que o Carlos escreveu, porque no meio disso tudo aí do processo do seu filho, o Carlos fez faculdade de Direito para entender melhor do processo e ele também chegou a escrever um livro que é Lucas Terra, Traído pela Obediência. Então a Marion, ela vende esses livros para que o seu filho não seja esquecido e que esse caso não caia no esquecimento. Esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Se eu esqueci de falar alguma coisa aqui que você sabe, alguma coisa a mais para acrescentar aqui nesse vídeo, deixa aí nos comentários que eu leio todos os comentários. Quero dizer também para vocês olharem aí na descrição que tem os canais parceiros aqui, o Pipoca e Mistério, o Paralelo Metafórico e o Júlio Chagas. São ótimos canais que são parceiros aqui, então vão lá dar uma olhada nos canais deles também, que ajuda bastante essa comunidade a crescer. Por hoje é só, até a próxima e tchau!